Doutor José Dantas de Paiva. Só me acostar, senhor presidente, ao que já foi proposto. Doutor Ricardo Tinoco. Também por igual, senhor presidente, me acostar aí as proposições feitas em referência a doutor Fernando. E por igual também a colega Érica Paiva, que tem se mostrado bastante atuante já aqui na direção da Escola Judiciária Eleitoral e que dispensa todos os predicativos que já são por demais conhecidos com relação à sua eficiência, seu engajamento e seu senso de justiça. Ela certamente começará aqui a exercer as suas funções que poderão concorrer certamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional eleitoral. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, também saúdo a presença do doutor Fernando Rocha, que é uma satisfação, primeira vez que funciona com a corte. Espero que Vossa Excelência possa muitas outras vezes estar aqui conosco, representando o Ministério Público Eleitoral. E a doutora Érica, que também é a primeira sessão na corte, eu não vou poder compartilhar com ela a bancada, porque no processo em que ela funcionará eu tenho suspeição, mas é uma satisfação ter a doutora Érica na composição da corte. Como bem disse o doutor Ricardo, já empresta sua competência ao tribunal na escola judiciária, já o fez como juiz auxiliar da presidência também. E a doutora Érica é bem conhecida de todos nós. Então, parabenizar a presença do doutor Fernando e da doutora Érica aqui na sessão de hoje. E também lembro. Estender o desembargador Gilson também, né? Já começou todo mundo. O desembargador Gilson já está aqui conosco, já é quase doutor titular Fernando também da corte. estava. A gente tem tanta afeição com ele. O doutor Fernando também estava. Doutora Adriana. Apenas me acostar, senhor presidente. As saudações ao doutor Fernando Rocha, à doutora Érica, estendidas agora ao doutor Gilson e ao doutor Fernando Jaler também, né? Então, e aos advogados, né? Que dizer da satisfação enorme de tê-los. Enriquece nosso tribunal aqui, doutor Felipe, doutor Abraão, doutor André, doutor William, doutor Cristiano e doutor Afonso. Doutor Afonso, que sempre esteve aqui presente, tinha nos abandonado, hoje nos dá a alegria de retornar à casa. Todos bem-vindos aqui. Doutor Fernando Rocha, Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço, é um prazer, uma satisfação muito imensa hoje estar podendo representar o Ministério Público, especialmente porque nessa corte hoje tem vários ex-professores aqui, como o doutor Ricardo Tinoco, que foi meu professor de processo civil, doutora Érica, professora de Direito Administrativo, fantástica professora, sempre professor de Direito do Estatuto da Criança e Adolescente, que sempre é o melhor professor do Estado do Rio Grande do Norte sobre o assunto, sem dúvida alguma. Acho que quem fez curso de Direito provavelmente deve ter sido aluno dele. E, portanto, é um prazer, uma grande satisfação hoje estar no TRE com a corte tão bem representada nesse momento. Muito obrigado, Excelências. Obrigado, doutor Fernando Rocha. E, por fim, só para registrar, eu irei me ausentar, já autorizado pela Corte, nos próximos 10 dias, e haverá um período em que coincidirá com o afastamento do desembargador Cornélio. E neste intervalo o tribunal terá a presidência do Dr. Francisco Glauber, que é o decano na Corte. Então, esse negócio de presidência é complicado. Ontem o desembargador Cornélio assumiu a presidência, chamou o processo dele, votou e tudo, e não queria mais largar. Mas é isso, essa descontração, acredito que não é peculiar aqui desta corte. Vamos lá, os julgamentos agora. Prestação de contas número 600.992, dígito 18, ano 2018. O relator doutor Francisco Glauber Pessoa Alves. O requerente Cidirley Bezerra da Silva e outro. Não há advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutor? Tá, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Ok, senhor presidente. A matéria é simples. Trata-se de prestação de contas apresentada por Cidirley Bezerra da Silva, referente ao cargo de deputado estadual nas eleições passadas. Ele foi intimado para regularizar a representação por meio da apresentação de procuração pelo advogado.
Em sequência, a Comissão de Contas destacou que não houve apresentação dessa procuração, o prazo transcorreu em Albis, com vista dos autos, a PRE opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Esse é o breve relatório, é um caso muito similar a outros que já julgamos aqui, não há nenhum diferencial e estou, na verdade, só propondo aqui o julgamento das contas como não prestadas, no que concerne a candidatura, aplicando-se o impedimento previsto no 831 da resolução TSE 23553/2017. O voto está disponibilizado aí, eu ponho à disposição do colegiado, se quiser. Matéria já conhecida da Corte, questionando se há alguma divergência, algum questionamento. Com o relator, senhor presidente. Acompanho o relator, senhor De presidente. acordo com o processo julgado da unanimidade, todos os demais são na relatoria do juiz eleitoral José Dantas de Paiva. Tenho já registrado o meu impedimento, a suspeição da doutora Adriana, do doutor Vladimir e do doutor Ricardo. Então eu convoco para... Em todos? Em todo. Em Vai todos, ser sim. julgado vai Certo. ser julgado em bloco. Aí, neste caso, eu convoco o doutor Fernando Jales para tomar assento, doutora Érica, desembargador Gilson, e passo a presidência ao desembargador Cornélio. Tá certo. E, Vamos ocupar as cadeiras, né? E boa viagem, vai tirar férias hoje, agora. Cornélio né? hoje amanheceu com a corda toda. Eu acho Desembargador que tá bom. Cornélio. Bom dia mais uma vez. Com prazer que receba a presidência. E dando boas-vindas aos que substituem os titulares. Doutor Zé Dantas é o relator do processo número 2, representação 0601-36634, do terceiro 0601-37158, o da pauta é até o 10º, é isso? Não, 11 também, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18 e o 19. É isso, doutor Zé Dantas? Exatamente, senhor presidente. 18 processos. Vai julgar. Todos serão julgados em bloco. Em bloco. Eu faria o relatório de Há uma preliminar de conexão, mas não seria com esses processos entre eles, seria com mais, não é isso? Nós temos uma preliminar em um deles que nós faremos, incluiremos logo em seguida, depois do relatório, e explicaremos por quê. Então nós vamos fazer o relatório de um Certo. e o serve pra voto todos. também, que serve para todos, apenas acrescentando ao voto que eu vou ler, que eu vou proferir logo em seguida, a decisão de uma preliminar em um outro Em procedimento. outro, certo. E aí eu explicarei no Mas momento será oportuno. Um acordo para cada. Um acordo para cada. Será um voto, será lido um relatório, um voto, que a situação é idêntica para todos os processos. Não há diferença nenhuma. Então temos aí o pedido de sustentação oral de José Wilmer de Medeiros Senhor presidente, Costa. pela ordem, senhor presidente. Foi não. Eu fui convocado para a sessão, estava em dúvida de como seria o julgamento, seria em bloco ou individualmente, e em sendo em bloco, eu também sou suspeito de atuar. Em todos Então, afirmo eles? expressão em todos eles, tendo em vista que vai ser um julgamento único, né, para todos. Certo. Então, eu afirmo suspeição. Então, a Senhor Corte presidente. ficará com 5, é o mínimo, né? Permitido. É o mínimo. Para 4 julgamento. mais o presidente. Pois é. Então, Senhor o que presidente, em razão da tá certo. suspeição, eu peço licença para me retirar. Obrigado. Então tem pedido de sustentação oral de José Wilmer de Medeiros Costa por Getúlio Nunes Rego. Pedido de sustentação oral de Abraão Lopes por José Dias e Jorge Soares. E pedido de sustentação oral de José Neres Fernandes de Oliveira por Carlos Augusto de Paiva Maia. Eu pergunto aos advogados, já fizeram um entendimento para ou não? Para a divisão desse horário? Seria
meia hora para todos, né? Alguém pode se aproximar do microfone aí. Vamos dividir a meia hora para os 4. São 4, né? Tem que ter o relatório, né? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Primeiro relatório. O relatório. Tá certo, mas eu queria só acertar aqui para antes, para... Serão 3 advogados, 10 minutos para cada, então, Excelência. São quantos? 3 advogados Pronto. falarão, Ok. 10 minutos para Tá cada. certo. Obrigado. Com a palavra o relator para a leitura do relatório. Senhor presidente, os processos estão já identificados, o julgamento será feito em bloco. O relatório de um serve para os demais, são 18 processos, e no final eu deverei ler todos eles em relação à identificação. E inicio o relatório, que serve para todos, dizendo o seguinte: trata-se de representação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral contra Jacó Helder Guedes de Oliveira Jacome e Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, candidatos ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, pela prática das condutas vedadas no artigo 73, inciso 4º, e parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Nos termos da inicial, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Lei número 10.150, sancionada pelo governador do Estado em 24 de janeiro de 2017, teria autorizado a doação de 50 viaturas ao governo do Estado do Rio Grande do Norte para fins e uso da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, SEJUSC, e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social. Esclareceu a Procuradoria Regional Eleitoral que as aquisições e doações foram realizadas no contexto da rebelião prisional ocorrida no presídio de Alcaçuz, em Nísia Floresta, nos primeiros dias do ano de 2017, circunstâncias que as tornaria formalmente ilícitas e especialmente bem-vindas ao Estado, dado o momento do caos na segurança pública e no sistema penitenciário até então vivido. Embora não tenha questionado a existência de justificativas para a doação das viaturas, a Procuradoria Regional Eleitoral alegou ter havido uso promocional em favor das candidaturas de quase todos os deputados da Assembleia, no momento da entrega dos veículos. Sob a sua ótica, diversos teriam sido os atos reveladores do indevido favorecimento dos políticos, como a tomada de precauções no sentido de garantir a cada deputado a indicação do município Potiguar, região metropolitana, ou batalhão de polícia específico, para onde cada viatura seria destinada, a qual coincidiria com o reduto eleitoral de cada parlamentar. A ideia, nesse contexto, seria propagar no eleitorado a mensagem que a entrega da viatura seria fruto, abre aspas, seria fruto do esforço, da lembrança e da generosidade pessoal do deputado responsável pela indicação, fecha aspas. A fim de assegurar a mencionada destinação, os integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente o senhor Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, então presidente do Poder Legislativo do Estado, teria assegurado, por meio de termo de referência relativo às doações, que as inscrições apostas na lataria de cada veículo, informando a destinação respectiva a ser dada por cada deputado, somente fossem confirmadas posteriormente pela contratante. Nesse cenário, a destinação prévia das viaturas, com o suposto desejo de fazer uso promocional de sua doação, teria impossibilitado às autoridades públicas, chefes das forças de segurança, sua locação em, abre aspas, segundo ainda a inicial, cidades, regiões, onde seriam mais necessárias no combate à criminalidade, abre parênteses, transcrevendo aqui o que está na inicial, por exemplo, com maior incidência de assaltos, explosões de agências bancárias e caixas eletrônicos, tráfico de drogas, domínio por facções criminosas, etc. Fecha aspas.
No caso do representado Jacó Helder Guedes Oliveira Jacome, a Procuradoria Regional Eleitoral sustentou ter havido uso promocional tanto no momento específico da entrega da viatura, quanto posteriormente, por meio de postagem de fotos em sites na internet, quando o representado assumiu como própria essa parcela da doação, apesar de ter sido feita com dinheiro público. As imagens postadas na ótica da PRE tornariam clara a insinuação de tratar-se de gesto de bondade com nítido propósito de explorar eleitoralmente os dividendos que adviriam da distribuição gratuita do bem em ano de eleições. Ainda prosseguindo com o relatório, senhor presidente, quanto ao senhor Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, a Procuradoria Regional Eleitoral assentou a ilicitude da conduta no fato de terem sido, de sua iniciativa, como presidente daquela casa, os atos administrativos e legislativos intencionalmente destinados a propiciar o uso promocional pelos deputados estaduais que buscavam a reeleição da doação das viaturas em questão. Com fundamento nessas considerações, requereu a aplicação das sanções previstas nos parágrafos 4º e 5º do artigo 73 da Lei número 9.504/97, que fossem aplicadas aos representados. Em sua defesa, Ezequiel Galvão Ferreira de Souza alegou o seguinte: primeiro, a tipicidade da conduta denunciada, visto não ter existido, nem mesmo em tese, distribuição gratuita de bens de caráter social. Nesse particular, sustentou que o fato mencionado pela Procuradoria Regional Eleitoral seria doação de viaturas para o Poder Executivo Estadual e não de doação de bens e serviços de caráter social para a população. 2. Ainda na defesa do senhor Ezequiel. Os atos por ele praticados na qualidade de presidente da Alerj não teriam extrapolado suas funções institucionais, pontuando, a esse respeito, que a legitimidade da aquisição das viaturas sequer estaria sendo discutida no presente processo. E ainda diz em sua defesa que as viaturas teriam sido destinadas segundo a necessidade da segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, possuindo a seleção adotada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, pela SEJUC, e pela Polícia Militar do Estado, inclusive presunção de legitimidade, não arranhada pelas considerações e elementos da representação. E ainda alega em sua defesa que a mera divulgação, em período eleitoral, de atos parlamentares, não poderia ensejar o reconhecimento da prática de conduta vedada, pois seria ato expressamente permitido pelo artigo 36A, inciso 4º, da Lei nº 9.504/97. Em reforço à sua tese, argumentou que a divulgação criticada na representação teria sido ato isolado, inexistindo qualquer acusação ou comprovação de abuso ou uso da informação acerca das doações. E ao final da sua defesa, pleiteou a improcedência total dos pedidos nela deduzidos. Quanto ao senhor Jacob Helder Guedes de Oliveira Jacome, por seu turno, defendeu-se dizendo o seguinte: primeiro, preliminar de conexão com a ação de investigação judicial eleitoral, cujo número está identificado no relatório. 2. Não configuração de conduta vedada, porque, ao tempo do evento apontado como promocional, o representado não seria ainda candidato. Terceiro, ausência de distribuição gratuita de bens e não enquadramento do evento na regra da conduta vedada pelo fato de não ser a viatura serviço de caráter social. Quarto, a inexistência de finalidade eleitoral na entrega das viaturas, evento que simplesmente deu cumprimento ao dever constitucional do Estado de propiciar
e melhorar a segurança pública. E, finalmente, que a ocorrência de mera divulgação de atos parlamentares não constitui o fato descrito na representação. Nesses termos, pugnou pela improcedência total do pedido. Vislumbrando, continuo no voto, a identidade de fatos entre as duas ações, reconheci, naquele momento, a conexão entre os processos que estavam tramitando no gabinete e os que estão tramitando atualmente na corregedoria e determinei a redistribuição do feito ao corregedor regional eleitoral, entendendo de modo diverso, no sentido que a reunião das ações poderia gerar tumulto processual e, por conseguinte, prejuízos considerável ao andamento dos processos que ali estavam tramitando, que tramitam, o corregedor declinou de sua competência, determinando a redistribuição dos feitos à relatoria originária. Desta decisão, o representado Jacob Helder Guedes de Oliveira Jacome interpôs agravo regimental que não foi reconhecido por Sua Excelência. Representante e representados apresentaram alegações finais, todos ratificando as teses inicialmente expostas. O representado Jacob Helder Guedes de Oliveira Jacome, em suas razões finais, ratificou a preliminar de conexão do feito com a ação de investigação judicial eleitoral, cujo número de identificação está constando neste relatório, nos termos do artigo 96b da Lei 9.504/97, pugnando pela reunião das ações perante o Corregedor Regional Eleitoral. E é o relatório, senhor presidente. Relatório, alguém tem algo a discutir, acrescentar? Então, relatório aprovado. O procurador quer fazer uso da palavra? Sim. Doutor, então vamos aguardar. Vossa Excelência está com a palavra. O caso em si é um caso relativamente simples. Estamos a tratar, identificar se essas condutas imputadas nessas 17 representações, se elas representam ou não condutas vedadas conforme o tipo taxativo previsto no artigo 73 da Lei 9.504. Importante, Excelência, rememorar a todos que o TSE tem entendimento consolidado, definido, de que as condutas vedadas são taxativas, não comporta a interpretação extensiva, analogia, e, portanto, são aquelas que estão, de fato, em números clausos, definitivamente definidas nas normas de regência. As imputações, expressamente, narram que esses deputados, na data e local definidas nas petições iniciais, teriam, nos termos do artigo 73, inciso 4º, feito ou permitido uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. É importante deixar claro que, nos fatos narrados em todas dessas representações, esclarece o histórico da aprovação da norma e as consequências dessa norma. Pelo que me consta, não há qualquer tipo de... Poucos candidatos nas eleições de 2018 tiveram contas a prestar acima de R$100 mil. Cada uma dessas viaturas, doutor José Dantas, cada uma dessas viaturas custou cerca de R$100 mil aos cofres públicos. E elas foram feitas
de forma concatenada, definida, pré-definida, para que cada um desses deputados, cada um desses representados, pudessem se valer eleitoralmente em seus redutos eleitorais. Não é por acaso que o termo de referência da aquisição das cerca de 50 viaturas, que custou aos cofres públicos cerca de 5 milhões de reais, elas foram pré-definidas para indicar, já prevendo custo de orçamento, para indicar a localização de forma carimbada. Cada uma dessas viaturas foram definidos o local. Olha, Excelência, estamos a tratar de um bem que é estadual. E para personalizar, tornar mais pessoal a atitude, o comportamento político eleitoral, cada uma dessas ambulâncias recebeu um nome do município onde cada um dos deputados fez sua campanha política eleitoral. E aí eu ia apresentar, mas de conhecimento de todos tiveram acesso, eu ia apresentar as fotos de cada um dos deputados. Mas antes de tratar especificamente desse assunto, é importante também deixar claro que estamos a tratar aqui de uso, claro, de um bem público estadual, devidamente arquitetado pelo presidente da Assembleia Legislativa, senhor Ezequiel Ferreira, que é corréu em todas as representações, e que esse mecanismo utilizado pelo presidente da Assembleia foi profundamente arquitetado e utilizado no momento político que o Estado do Rio Grande do Norte vivenciava, que era a crise, que é notória, claro, que era a crise na segurança pública em 2017. A legislação foi rapidamente aprovada e a Assembleia Legislativa fez, em nome próprio, doação para o Estado do Rio Grande do Norte. Mas quem ganhou politicamente, quem venceu eleitoralmente esse comportamento foram esses deputados estaduais que, naquele momento, indubitavelmente, largaram na frente da campanha eleitoral de 2018. Não é por acaso, eu vou repetir isso, porque eu não acredito em coincidências, não é por acaso que a Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, dentro da eleição de 2018, que foi uma das eleições que houve mais renovação política do país, o Rio Grande do Norte não teve baixíssimo índice de renovação. Vamos tratar que a Câmara Federal teve uma renovação de cerca de 30%. A Assembleia Legislativa manteve-se, a gente tem que analisar também esse tribunal de forma profundamente reconhecida e respeitado. Ele tem sido firme nesses comportamentos, em combate a esses comportamentos. E aqui, a norma de regência tem um bem jurídico a tutelar. É a igualdade, a isonomia no pleito eleitoral. Ora, 17, se eu não me engano, são 17, 18, desculpe se eu estiver equivocado, ou entre... 18. 18, doutor, muito obrigado. 18 deputados estaduais. Não, 18 ações, não sei quantos deputados, desculpe. 19 com o presidente Ezequiel. 19 deputados estaduais largaram definitivamente na frente ao se utilizar, e de forma promocional, a gente vai ver, os blogs repercutiram. Eu sou do interior, doutor José Dantas, eu sou de uma cidade do Médio Oeste de Potiguar, chamada Patu. É uma cidade pequena, mas a entrega de uma ambulância por uma ambulância ou de uma viatura policial é eternamente bem recompensado pelos eleitores. E os deputados, os 19 deputados estaduais, o fizeram de forma enfática.
foi feito um grande evento, está claro, em Brasília Teimosa, com participação de mídia. Eu não tenho certeza, eu não quero dizer, mas aparentemente com mídia estatal, utilizando-se inclusive de fotos aparentemente tiradas de drones, para mostrar toda a pujança que era a entrega desses 50. É evidente que o Ministério Público não é contra a compra, aquisição, a doação de viaturas para a população, é óbvio, é evidente. Não está aqui essa tese. O que subjaz a essência dessas representações está exatamente em dizer a esta corte, trazer essa corte, que os 19 deputados estaduais, de forma enfática, largaram na frente da campanha eleitoral de 2018, se utilizando de verbas não contabilizadas, verbas públicas, porque foram cada uma dessas, oficialmente, os candidatos, cada um deles, colocaram o deputado Tomba entrega, por exemplo, isso foi repetido. Estou falando especificamente que eu tenho pouco tempo, senão, mas se for analisar cada um deles, vai lá, tem lá. O deputado Tomba entrega uma viatura para o município de Santa Cruz. A deputada Larissa Rosado, em favor da segurança pública, entrega. E muitos desses candidatos falam em terceira pessoa, como se ela não estivesse fazendo promoção própria. E o TSE tem entendimento que essa conduta sequer precisaria aqui revelar potencialidade lesiva ou abuso. O simples fato da prática do tipo previsto no artigo 73 já é conduta vedada. A exigir sanções previstas no parágrafo 4º, parágrafo 4º e 5º do artigo 73, 74, 75, parágrafo único, 76, parágrafo 7, parágrafo 4º e 77. E dentre essas punições está lá, além da imposição de multa pecuniária, a cassação do diploma ou cassação do registro de candidatura. Excelência, aí já entrando na... irônico ou não, a própria Assembleia Legislativa no Rio Grande do Norte tem uma cartilha, que todos já têm acesso, que claramente lá, por ironia ou não, claramente lá informa que esse comportamento é uma conduta vedada. E aí na página 12 diz, página 12, a página 12 do encarte, da manual da Assembleia Legislativa diz o seguinte: quanto à correção da forma, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 da Lei 9.504/97 se dá com a mera prática dos atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas. Porque tais condutas, por presunção legal, e aí eu concordo plenamente, porque esse é o entendimento do TSE, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral. A ideia central do dispositivo em referência é proibir o uso de estrutura administrativa em favor de candidatos. Isso é o manual da Assembleia Legislativa, citando decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nem dizer que não sabia, que não tinha assessoria jurídica, os 19 nobres deputados não podem afirmar. O uso da estrutura administrativa em favor de candidato, partido ou coligação, por meio da vinculação promocional da distribuição de um bem ou serviço. Então, vamos lá. Por meio da vinculação promocional da distribuição de um bem ou serviço. Será que entregar uma viatura policial que custa R$100 mil cada uma,
tarimbando e deixando claro que aquela viatura era do deputado que estava naquele reduto, com fotos, divulgações em mídias sociais, cobertura ampla da imprensa. Será que isso é ou não? É uma dúvida que eu acho que está bem esclarecida. Pelas fotos, isso está claro. Vinculação promocional da distribuição de um bem ou serviço de caráter social custeado ou subvencionado pelo poder público em benefício de qualquer desses sujeitos à disputa eleitoral. Não tenha dúvida, não resta dúvida, a não ser que entremos em uma exegese da inocência. Eles são a presunção de inocência, mas nós não somos obrigados a ser inocentes e acreditar nessa história. De que foi custeado com recursos públicos, foi devidamente arquitetado. O objetivo, claro, era ter dividendos políticos eleitorais de cada um desses deputados. Tecnicamente, aí para terminar, tecnicamente falando, esses 100 mil reais utilizados eram para, inclusive, estar constando na prestação de contas eleitorais. Então, estamos aqui a ver um possível, e assim, numa interpretação literal do dispositivo, estaremos a ver aqui um caixa 2 oficializado, porque foi com dinheiro público que eles se valeram político-eleitoralmente, fizeram campanha eleitoral em seu favor. E, por fim, eu peço, em nome do Ministério Público Eleitoral, que seja reconhecida desses 19 deputados estaduais a conduta vedada, prevista no artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504, e lhes sejam impostas as penalidades da multa lá prevista, mas especialmente a cassação do diploma dos demandados. São essas as razões, Excelência. Muito obrigado pela atenção. E assim encerro minha fala. Vamos passar a palavra agora para a defesa. O doutor André vai usar por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Fala aqui pela defesa do deputado Ezequiel, mais a deputada Larissa Rosado, a deputada Cristiane Dantas, o deputado Tomo Farias. Eu queria aproveitar a palavra para, igualmente, como foi feito nessa corte, saudar aqui a presença do doutor Fernando, que traz aqui, com suas luzes, sua tradicional competência, as razões do Ministério Público. Saudar também a primeira sessão, pelo menos aqui participe, da doutora Érica. Também saudar a participação de doutor Gilson, que já não é tão rara, mas que também não deixa de ser uma inovação. E, dessa maneira, saudando Vossa Excelência, saudar também o doutor Zé Dantas e o doutor Francisco Glauber, saudando os funcionários, saudando os colegas advogados e todos aqui presentes. Eu queria começar, Excelências, com uma questão de ordem. Na realidade, é uma preliminar que eu lanço aqui da tribuna, e só faço daqui porque a metodologia de julgamento foi definida depois das falas processuais, no sentido de que há um prejuízo para os representados com a adoção da sistemática de julgamento em bloco, porque lhes retira a garantia do quórum qualificado previsto na legislação do julgamento da Corte completa. A maneira adotada cerceou aos representados que tivessem acesso a essa garantia processual de que a Corte funcionasse de maneira completa, e por isso eu faço essa preliminar da tribuna para que seja reconsiderada essa situação e que os representados possam ter acesso ao quórum previsto em lei. Adiantando, passando eventual, né, o processo, passando para as razões de defesa, eu me lembrei muito do poeta, ao ouvir a sustentação do meu amigo, do dileto procurador da República, o poeta, quando diz que é negro para uns, dourado para outros, quando se referia o poeta sobre as situações da vida. O que o Ministério Público aqui tenta tingir de negro
que seria uma articulação, um ardil, um estratagema, uma coisa vil para obter um benefício eleitoral, adveio de como está na própria representação do caos que vivia o Rio Grande do Norte. Seria razoável, Excelências, imaginar que o caos no sistema carcerário, o caos na segurança pública foi engendrado pelos deputados para criar uma situação em que eles tivessem que fazer uma doação ao Estado do Rio Grande do Norte? Será que isso passou nesse íter que o Ministério Público alega, não somente na representação, mas aqui na própria fala do Dr. Fernando? É razoável entender que foi a esse ponto o estratagema político? Não. A administração pública socorreu o Estado do Rio Grande do Norte quando foi necessário, exatamente quando foi necessário. E não foi um ato isolado do deputado Ezequiel. É um projeto de lei de iniciativa da mesa que foi votado pelo plenário. Passou por um convênio. Não há, em absoluto, Excelências, nenhuma distribuição de bens ou de serviços à população. E eu me valho das palavras do novo procurador, quando invoca a jurisprudência do TSE, ao dizer que nas condutas vedadas é um tipo estrito, tal qual a dinâmica penal, porque o próprio TSE, e isso está na defesa, definiu em vários precedentes, eu cito aqui o RESP 24.795, que a distribuição de que trata o inciso 4º do artigo 73 da lei eleitoral é a distribuição à população. É você entregar uma cesta básica a um popular. É você entregar um livro para uma criança numa escola. É você entregar um remédio. Mas nada disso houve aqui. Uma viatura não é um bem social, nem um serviço social. O que houve, a grosso modo, Excelências, foi tão somente a transferência de recursos do Poder Legislativo para o Poder Executivo, para poder atender a necessidade do Poder Executivo e da segurança pública. Com todas as vezes do doutor Fernando, não deve impressionar a indicação de que havia, no termo de referência, a necessidade de que a alocação da viatura fosse aposta posteriormente, porque, Excelências, e isso é de conhecimento público e notório, todas as viaturas policiais do Estado do Rio Grande do Norte, quiçá do país inteiro, possuem essa indicação. O que não podia ser feito pela Assembleia era prever, no momento da contratação, para onde isso ia ser distribuído, e por isso ficou para um momento posterior. Mas qualquer viatura, da mais nova à mais antiga, que não oriunda dessa doação, possui lá, sim, a indicação de qual batalhão, de qual município ela serve. Essa informação, ela não nos traz nenhuma, com a devida vênia, doutor Fernando, não nos traz nenhuma inovação que possa ser analisada no contexto dessa conduta vedada. Essa informação somente mostra que a contratação foi feita de maneira regular e da maneira usual. E a indicação por parte dos deputados, se isso fosse algo a se criminalizar, Excelências, que se acabem as emendas. Porque é assim que funciona. Os deputados, eles identificam a área de necessidade e, na atividade parlamentar deles, indicam onde é que esse recurso vai ser alocado. Mas o Ministério Público, apesar de dizer que isso foi feito para auferir benefícios eleitorais, não foi capaz de apontar um município sequer ou um batalhão sequer que precisava mais do que outro e que foi suprimido e que foi alijado da distribuição. Isso não foi feito. E essa prova não é da defesa. É como foi dito no magnífico relatório do Dr. Zé Dantas. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi sequer arranhada. Não há sequer uma reclamação. Eu talvez não seja o mais atento leitor dos blogs e da imprensa, mas eu confesso que não vi uma reclamação sequer das distribuições que foram feitas. E essa distribuição, repito, não é feita somente em viaturas. É feita nas emendas individuais e de bancada. Isso não funciona só no Estado do Rio Grande do Norte. Funciona, inclusive, a nível de país. Se um parlamentar não puder indicar a alocação dos recursos, porque isso se traduziria numa conduta vedada, feche todos os parlamentos do país. Porque todos vão incorrer nessa conduta que
peço vênia mais uma vez, não está corretamente tipificada. Não há nesses autos nenhuma demonstração da conduta vedada do inciso 4º. Por quê? Porque uma foto numa rede social não é um ato de gestão, não é um ato administrativo de permissão de divulgação eleitoral. Até porque a conduta não poderia ter sido feita em favor de partido ou de candidato, porque ao momento dessa distribuição não havia candidaturas. Ninguém era candidato. E eu acrescento, doutor Fernando, Vossa Excelência tratou aqui de renovação, eu acrescento que na eleição de 2018 a renovação da Assembleia foi maior do que na eleição de 2014. Provando que para o nosso Estado a conduta não teve relevância jurídica. Eu não tenho os números exatos aqui comigo, mas eu posso garantir a Vossa Excelência que a renovação de 2018 foi superior à de 2014, onde não houve distribuição de viaturas. Outro ponto que eu preciso tratar, Excelência, e porque faço a defesa do deputado Ezequiel, presidente da Assembleia, é que o Ministério Público Eleitoral, quando tentou tratar desse tema sob o viés do abuso de poder, o fez em apenas uma representação, em apenas uma AIGE, reunindo todos os deputados. Aqui, neste caso, não sei qual a razão, o Ministério Público se valeu de 19 representações, que fazem com que o deputado Ezequiel seja réu em todas elas, supostamente pela necessidade já assentada na jurisprudência de que existe esse litisconsórcio. Mas essa multiplicidade não pode gerar uma maximização punitiva na hipótese desacreditada pela defesa desse tribunal compreender pela procedência das representações. Porque, na realidade, se tratasse de litisconsórcio passivo, toda a mesa da Assembleia teria que ter sido chamada, porque foi de onde partia a propositura da lei. Ou toda a Assembleia deveria ter sido chamada, porque assim votou em seu plenário. Então, Excelência, em não havendo nenhuma tipificação, em especial no inciso 4º, da conduta como conduta vedada, em não tendo havido nenhum desvio de função, nenhum desvio de finalidade, nem muito menos potencialidade ou relevância jurídica, é que a defesa reitera o pleito de improcedência dos pedidos ministeriais. Muito obrigado. Presidente, só pela ordem, eu, junto com o doutor Afonso, represento os deputados Gustavo Carvalho, Jacó Jacome, Galeno, Torquato e Nelter Queiroz. É só para aderir à preliminar do doutor André com relação ao julgamento em bloco dos processos. Eu adiro, em nome dos meus clientes, a preliminar e ratifico os termos da defesa oral por ele feita. Certo. Só isso? Doutor, vamos apreciar essa preliminar. Mais alguma sustentação? Mas querem apreciar logo antes da... então está certo. Senhor presidente, outros jogadores, representantes do Ministério Público, colegas advogados. Aderindo às colocações que foram levantadas por doutor André, eu ressalto que estou representando especificamente os interesses do deputado Jorge Soares e do deputado José Dias de Souza Martins. E quero iniciar, Excelências, frisando o que inclusive foi colocado na sustentação oral pelo Ministério Público, no sentido de que os ilícitos do artigo 73 são de tipicidade estrita. E se são de tipicidade estrita, Excelências, não há como em absoluto, como é feito na exordial, esticar a significação dos dispositivos para enquadrar como conduta vedada o que efetivamente não pode ser. E não pode ser, conforme inclusive foi colocado pelo doutor André, no sentido de que o inciso 4 se refere especificamente em doações em favor de candidatos. E a condição de candidato decorre do registro de candidatura que só ocorreria em agosto de 2018. Portanto, inclusive, com base no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, essa conduta vedada não pode atingir a conduta que é imputada aos representados. Não há em absoluto como falar, portanto, em conduta vedada. Outra coisa que é importante ressaltar, Excelências, é que em nenhum momento apontou-se, ou muito menos provou-se, ter havido efetivo desvio de finalidade nas doações.
não apontou, como foi colocado inclusive também pelo doutor André, uma única doação para um município que talvez não precisasse dessas viaturas, até porque o Ministério Público reconhece o caos na segurança pública que vivia o Estado naquele momento. Então não há, nem se cogita de desvio de finalidade nas doações que foram efetivadas pela Assembleia Legislativa. A par disso, excelências, como se trata de suposto uso promocional da entrega das doações, eu quero apontar especificamente em relação ao representado José Dir de Souza Martins, e Vossas Excelências podem inclusive consultar os autos, não houve efetiva divulgação, eu vou dizer, nenhuma desta entrega de viaturas. Na verdade, o representado José Dir sequer rede social tem. Então ele próprio não promoveu nenhuma espécie de divulgação dessas entregas de ambulâncias. Na verdade, me parece que houve registro em 2 ou 3 blogs locais que sequer contaram com o release da assessoria do deputado José Dias. Quer dizer, se está em discussão o uso promocional das doações, até porque as doações em si não podem ser questionadas, já que não há desvio de finalidade, é necessário perquirir em relação a cada representado que uso promocional foi feito. E no particular do representado José Dir de Souza Martins, não houve em absoluto nenhum uso promocional. Não é que houve um uso menor, não, a justificar, se fosse caso de procedência, uma penalidade menor. Não é que não houve uso absolutamente nenhum. Não houve divulgação nenhuma realizada pelo representado José Dias. Aliás, excelências, quanto à renovação da Assembleia Legislativa, que foi outro ponto que foi levantado, eu quero frisar que a renovação da Assembleia Legislativa não foi diferente de outros estados. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, o Piauí teve uma renovação de 15%, o Ceará de 37%, o Rio Grande do Norte foi 37,5%, que foi a mesma renovação do estado da Bahia. Quer dizer, se fosse verdade aquilo que é imputado aos representados, sem dúvida nenhuma nós teríamos tido uma renovação como a do Piauí, 15%. Aliás, eu cogito que todos os deputados estaduais do Piauí devem estar respondendo a uma ação talvez mais grave do que essa, já que a renovação lá foi muito pequena. Então, observem, excelência, o que há é uma tentativa de, efetivamente, criminalizar a ação parlamentar, a atuação parlamentar dos deputados, sem que se prove desvio de finalidade de condutas e, em relação a alguns, ainda sem que se prove sequer o uso promocional dessas viaturas. Quando eu li a representação, eu sinceramente imaginei que cada veículo, cada viatura estava identificada com as cores do partido de cada candidato. Porque o Ministério Público chega a apontar ou a questionar a identificação das viaturas, quando colocado para o doutor André, o que há é, na verdade, a identificação do batalhão a que é vinculado à viatura, o que é absolutamente normal. Todas as viaturas de polícia do Estado do Rio Grande do Norte e no Brasil inteiro são assim. Então, nesse sentido, excelência, a míngua de elementos mínimos que possam conduzir à procedência da representação, os representados José Dir de Souza Martins e George Montenegro Soares pugnam pela improcedência total da representação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Renovo as saudações que já foram feitas anteriormente e, da mesma forma como fez o Dr. Felipe Cortez, eu me associo à preliminar que da tribuna foi suscitada pelo Dr. André, por entender também, sem nenhum demérito à composição que aqui está constituída, que há um ferimento para o julgamento do meu cliente em específico, e acredito que seja a mesma hipótese dos demais, porque como foi definido o julgamento em bloco, sem que fosse dado conhecimento de que cada impedimento ou suspeição se referia a quem, né, acabou-se tomando uma medida única e isso retirou de vários representados de que tivessem o seu julgamento pela composição originária com o mínimo de alteração possível. Tratando em específico com relação ao mérito da representação, me causa muito espanto a forma como a petição inicial foi redigida, porque ela notoriamente foi feita de uma forma extremamente genérica e mais do que genérica, meramente especulativa
e chega a conclusões por deduções pautadas em premissas absolutamente equivocadas. E uma dessas premissas é a tentativa de se criminalizar a licitude da atividade parlamentar ao exercer de forma plena a indicação, né, de emendas parlamentares, objetivando a realidade do Estado como um todo. Conforme foi bem dito pelo doutor procurador, as emendas não foi um ato restrito apenas àqueles que se reelegeram, mas foi afeto a todos os deputados que naquele momento faziam parte da composição da Assembleia, porque dentro da distribuição dos poderes e das funções inerentes aos deputados como legítimos representantes do povo, eles têm a prerrogativa de ouvir, de ver as necessidades de cada região e, a partir daí, diante dos instrumentos legais, poder agir em favor da sociedade. Também foi dito aqui, de forma genérica e muito bem apontado pelo colega que me antecedeu, que o Ministério Público foi incapaz de apontar que um determinado município, região, batalhão ou qualquer outra derivação da qual a Polícia Militar se organize ficou prejudicada porque uma viatura deixou de ser destinada para lá e foi para um outro lugar. No caso em específico do meu constituinte, o deputado Getúlio Rego, a destinação, a proposição parlamentar feita por ele para a viatura policial foi encaminhada para o município de Caraúbas. O doutor Fernando Rocha ressaltou que é de Patu, município vizinho, e creio eu que ele tenha tanto conhecimento ou mais que a região de Caraúbas não só é uma região onde existe um presídio, não é só uma região que, além de existir um presídio, tem uma dificuldade histórica com segurança pública. Ele, melhor do que eu, sabe que diversos transeuntes do Estado têm medo de transitar pelo trecho Açu-Patu para chegar a Pau dos Ferros ou para chegar a Apodi, porque aquela região, conhecidamente, é típica de assaltos. Recentemente, foi noticiado pela mídia estadual uma ação policial de uma quadrilha que vinha assaltando bancos no estado da Paraíba e foram justamente represados em Caraúbas. Então, esta parte de que teve critério para alocação, para distribuição, para destinação das viaturas foi omitida. E mais do que isso, como a representação fora feita de forma genérica, tenta contextualizar uma situação de uma forma ampla, como se todos tivessem cometido uma conduta vedada, que do ponto de vista legal sequer pode ser considerado. Seja porque a lei, quando fora criada, foi em ano anterior à de eleição, seja porque, no momento em que se efetivou as doações, nenhum dos representados, aonde o meu se inclui, ainda eram candidatos. Então, do ponto de vista legal, não há o amoldamento do fato à norma. Ademais disso, fora reconhecido também pelo próprio autor da ação que no momento em que a lei foi criada, havia um notório estado de calamidade pública no Rio Grande do Norte. Fato que atrairia a aplicação do parágrafo 10 do mesmo artigo 73. E somada a todas essas questões, o meu constituinte sequer compareceu. O que se tem de imputação a ele foi repercussão de um ou dois blogs locais
que noticiaram que a viatura policial chegou à localidade por proposição de uma emenda parlamentar. Meu cliente não estava ao lado, não estava no ato de entrega, e também se estivesse, tal fato não teria problema, porque não há, como já dito, nenhuma conduta vedada, seja na ação dele, seja na dos demais. E, por fim, prestação de conta de mandato parlamentar, feito da forma como fora feito, de usar uma rede social de uma única postagem, de dizer que um deputado auxiliou a aprovação de uma lei e que aquela lei resultou na distribuição de viaturas policiais para o Estado, sob nenhuma hipótese, sob nenhum ângulo, isso configura conduta vedada, seja pelas questões de impossibilidade técnico-jurídicas já apontadas, seja pela específica falta de dolo, de demonstração de dolo para tanto. E isso é tão verdade que todos os deputados, hoje mais do que nunca, são cobrados a prestarem contas diariamente às suas bases eleitorais de todas as ações que fazem e deixam de fazer, seja em assembleias legislativas no âmbito estadual ou no Congresso Nacional. Exemplo disso, ontem mesmo, salvo engano, há uma ampla repercussão de um deputado federal estadual que teria sido propositor, que resultou na promulgação de um decreto reconhecendo o sal como a atividade salineira como de suma importância para o estado do Rio Grande do Norte. Eu apenas destaquei esse ponto porque, a exemplo deles, inúmeros são os outros atos que votei a favor disso, votei a favor daquilo, e que todos eles, excelências, têm o mesmo sentido. Não há na ação do meu cliente nada que individualize, nada que diga que a emenda proposta resultou que a destinação daquela viatura gerasse um ganho individualizado que ali pudesse resultar um voto. Até porque a viatura foi uma doação entre poderes e que, depois de doado, o Estado, muito embora tenha sido destinado para esse ou aquele lugar, pode remanejar para onde quiser, e a Assembleia, como doadora, nada pode fazer. Por estas razões é que reitero todas as falas anteriores e pede-se o julgamento totalmente improcedente da representação. Pronto, terminado o prazo. Não tem mais alguém, não? Os três já falaram, todos. Então, com a palavra o relator, inclusive para preliminar suscitada neste momento, né? O Ministério Público gostaria de se pronunciar sobre essa preliminar que foi arguída na tribuna. Sim, excelência. Eu agradeço as referências aos excelentíssimos senhores advogados, doutor André, por quem eu tenho profunda admiração e carinho. Na verdade, excelência, aqui não há, a meu ver, a meu julgo, não observo de forma alguma qualquer prejuízo para a defesa ou para o princípio da colegialidade suscitada pela defesa. É uma ação, como eu já disse desde o início, é uma representação simples. Os fatos estão exaustivamente, embora de forma sucinta, mas estão exaustivamente narrados nas exordiais. Então, portanto, e aí me analisando especificamente a preliminar suscitada, o Ministério Público
opina e se manifesta pela denegação, rejeição das preliminares, especialmente porque, embora na época não tenham sido, até porque em abril ainda não tinha tido as convenções eleitorais, mas o Tribunal Superior Eleitoral, é importante deixar aí, acho que os nobres advogados sabem disso, que para a incidência desta conduta vedada, o registro da candidatura não era indispensável ser realizado. Portanto, o tipo legal, ele já conforma práticas de pré-candidatos. Portanto, Excelência, e aí de forma sucinta, me manifesto pela denegação da preliminar e pela análise do mérito das representações em bloco. Senhor presidente, nós temos então agora 3 preliminares a serem apreciadas. Apreciar primeiro essa que foi trazida agora na tribuna pelos advogados, e dizer que os processos, nós decidimos julgar os processos em bloco, amparados primeiro pelo artigo 55 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E no parágrafo 1º diz o seguinte: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Então, em cima dessa previsão legal do CPC, nós decidimos trazer o processo em bloco. E o nosso regimento interno também prevê essa possibilidade, dizendo o seguinte: artigo 96, os processos conexos poderão ser objeto de um só julgamento. Então, diante dessas duas regras, tanto do CPC quanto do regimento interno, eu rejeito essa preliminar, senhor presidente. Vossa Excelência estaria reconhecendo formalmente a conexão agora? Agora, todos eles, para evitar julgamentos conflitantes, nada impede que isso ocorra também em julgamento coletivo. Doutora. O artigo 55 do Código de Processo Civil, ele veio à tona, especialmente no parágrafo 3º, como uma forma de garantir a eficiência, a segurança dos julgamentos. Eu tenho até um trabalho que eu fiz recentemente sobre o assunto, e ele indica que há ao juiz, ao relator do processo, um dever de eficiência. É um dever de levar os processos a julgamento de modo eficiente. E, nessa linha, a conduta do relator em trazer os processos reunidos para a sessão de julgamento é a mais apropriada, é a mais correta, e, por isso, eu acompanho o relator. Pronto, depois as palavras do doutor presidente, só para esclarecer, essa conexão que nós estamos reconhecendo agora é entre os processos em si, e não destes processos aqui, com aquele que está na corregedoria. Foi por isso que no início eu mencionei, porque há uma alegação de conexão com uma AIGE, né? Uma AIGE que está lá. E agora Vossa Excelência está reconhecendo a conexão formal entre esses processos que estão sendo julgados. Eu quero só esclarecer que eles alegaram suspeição antes de declarada essa conexão aos outros juízes, né? Exatamente. Os magistrados. Doutor Cláudio Alves, como vota? Desembargador Gilson, não? Ou sou eu? Desembargador Gilson. Desembargador Gilson mesmo. Senhor presidente, sem maiores delongas, não vejo razão outra para manifestar em profundidade, porque a celeridade aqui é bem melhor e vamos entrar no mérito. Eu acompanho integralmente o voto, porque foi bem posto do senhor relator. O juiz Glauber Alves, como vota? Senhor presidente, além do artigo 55, que já foi muito bem citado pelo eminente relator,
Há algo que é subjacente a isso, a reunião de processo para julgamento por conexão, que ora se reconhecem e que mesmo que não se reconhecesse, aconteceria de fato, porque os processos todos estão sendo trazidos na mesma data, ela busca uniformidade de decisões. Esse é o sentido da norma, é para isso que se diz. Tanto que a sessão ela é formalmente instalada para que os julgadores que eventualmente tenham algum problema de suspeição ou impedimento possam afirmá-lo, que foi o procedimento que nós exercemos. Do ponto de vista institucional, o regimento dessa Corte prevê no seu artigo 93 o quórum mínimo de funcionamento, e esse quórum mínimo é o que garante regimentalmente, legalmente, constitucionalmente o princípio da colegialidade, motivo pelo qual eu acompanho integralmente o eminente relator. Eu também acompanho o voto do relator no sentido dessa preliminar e já passo para a segunda preliminar. Seria também de conexão, mas com a AIGE que está na com a palavra excelência. A segunda preliminar, senhor presidente, diz respeito à conexão entre os processos que estavam tramitando no gabinete com a AIGE que tramita na corregedoria. Nós, no caso concreto, e aqui já partindo para o voto, verifica-se que os fatos postos sob investigação nas 18 representações eleitorais por conduta vedada também foram objeto de imputação na AIGE número 1632-21 de 2018, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, desta vez sob a alegação de abuso de poder. Assim, a causa de pedir, consistente na alegação de uso promocional da entrega de viaturas policiais por vários deputados estaduais, é comum a todas as demandas... Doutor Zé Dantas, Vossa me permite só... esse voto está no sistema? Já essa parte da preliminar? Eu não estou localizando. Não está no sistema, eu acho que... Essa parte da preliminar? Está no processo 385, certo, porque aí é um caso bem específico, nós trouxemos alguns processos separados para a lei inicialmente. Obrigado. Então, no caso, verifica-se que os fatos... Achou, doutor Glauber? Estou abrindo aqui e imediatamente achei. Pronto. Então, ratificando o que disse anteriormente, verifica-se que os fatos postos sob investigação nas 18 representações eleitorais por conduta vedada também foram objeto de imputação na AIGE, cujo número está disponibilizado, da relatoria do desembargador Cornélio Alves, desta vez sob a alegação de abuso de poder. Assim, a causa de pedir, consistente na alegação de uso promocional da entrega de viaturas policiais por vários deputados estaduais, é comum a todas as demandas, enquadrando-se, pois, em tese na prescrição normativa do artigo 55 do CPC. No entanto, há diversos julgados no STJ, e nós transcrevemos na presente decisão, que afirmam existir uma discricionariedade facultativa na reunião de ações conexas, devendo ser analisada, no caso concreto, a conveniência da reunião dos feitos, principalmente no que diz respeito ao entendimento das finalidades da economia processual, que é um dos princípios, e a harmonia dos julgados. Nesse sentido, também é o magistério de Daniel Amorim, para o qual diz o seguinte, abre aspas, acredito que uma reunião que não possa alcançar nenhum dos dois objetivos traçados para o Instituto está formalmente fora de questão. A aplicação automática, sem nenhuma ponderação a respeito da rátio da norma, não se justifica e fecha aspas. No caso sob exame, no caso concreto, que ora se julga, tal como ponderado pelo ilustre corregedor regional eleitoral e pela representante ministerial, a reunião das várias representações que já estão prontas para julgamento, com a AIGE, que ainda se encontra em fase instrutória, geraria muito mais tumulto processual que benefícios,
atrasando naturalmente a solução das demandas postas sob a apreciação deste tribunal. E para isso, nesse mesmo sentido, eu trago aqui uma decisão, um acórdão, um precedente do TSE, e vou ler somente naquilo que nos interessa. A conveniência ou não da reunião dos processos está incerto lá dentro do acordo, da decisão. Reunião dos processos decorrente de eventual conexão ou continência prevista no artigo 105 do Código do Processo Civil da época, é faculdade do juiz, porquanto cabe a este administrar o item processual. Na hipótese, no caso concreto que estava sob julgamento, não há conveniência, porquanto os autos supostamente conexos encontram-se em fases processuais distintas. Isso foi uma decisão da ministra Laurita Vaz, no dia 4 de 6 de 2003, no RO. E aí, por essa razão, não vislumbrando a necessidade de reunião dos feitos, tal como alegado pela parte representada, rejeito também essa preliminar, senhor presidente. Alguma observação, discordância a respeito dessa preliminar? Não, só em reforço no sentido de que os processos atualmente já estão prontos para serem julgados e não só o embasamento jurídico anterior recomenda o não reconhecimento da conexão com relação a um procedimento mais complexo, porque a causa petenda é maior, no caso da AGE, que está sob a relatoria da Corregedoria. Os processos de agora que você trouxe já estão prontos para julgamento e a celeridade e o princípio da eficiência impõe, me parece, recomenda esse julgamento. Então, pronto. Então, rejeitada a preliminar de conexão com a AGE, né? Deixa esse processo com a AGE. Exatamente. Então, a AGE continua lá. Então, fica unanimidade rejeitada a segunda preliminar. A terceira preliminar? A terceira preliminar foi arguída pelo representado Manuel Cunha Neto, que alegou cerceamento de defesa, porque ele... o processo essa outra preliminar está levantada no processo cujo representado é Manuel Cunha Neto e está na representação número 060-1450 traço, o dígito 35 de 2018. Representado Manuel Cunha Neto. Acharam todos? Bom, ele arguiu nessa preliminar cerceamento de defesa, alegando o seguinte: afirma o representado a ocorrência de violação ao seu direito de defesa em razão de não ter sido colhida a prova testemunhal por ele requerida. Contudo, a alegação não merece acolhida. A petição inicial foi instruída com procedimento administrativo que procedeu à aquisição e doação dos veículos e com cópia das fotos e notícias veiculadas a respeito do evento de distribuição das viaturas, as quais configurariam, na ótica da Procuradoria Regional Eleitoral, a promoção indevida dos representados. Nesse contexto, considerando as alegações apresentadas pelas partes e as provas já produzidas nos autos, entendo ser desnecessária a oitiva das testemunhas arroladas pelo representado. Entendendo que era só um pedido protelatório, senhor presidente e demais membros desta Corte, com amparo no artigo 370, parágrafo único do CPC, que diz que o juiz poderá indeferir ou indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou manifestamente protelatórias, é que nós também rejeitamos essa preliminar. Alguma divergência? Eu também acompanho. Então fica na unanimidade. Terminadas as preliminares. Não é isso? Exato, rejeitado. As três preliminares. Agora, o voto, mérito, é comum a todos os representados, senhor presidente. Ultrapassada essas questões preliminares, cumpre, e aqui eu volto ao processo original, que eu estava lendo desde o início, que eu fiz a leitura do relatório, que é o processo, para que todos possam acompanhar.
o 0601 385, dígito 40.2018, para que todos possam acompanhar na tela. E o voto já está disponibilizado. Ultrapassada essa questão preliminar, as questões preliminares, cumpre ressaltar, e eu vou pedir um pouquinho de paciência a todos os presentes, porque é um processo que requer uma análise bem detalhada, né? Porque nós temos duas teses aqui da promoção pessoal da entrega dos bens e temos uma outra tese que é a questão da tipicidade da conduta vedada. Então, nós vamos analisá-las dentro desse caso agora. Pois não, fique à vontade, já viemos preparados para isso. Para ter paciência. Eu peço um pouco de... Não, viemos preparados já para isso. Os advogados também, com todo respeito. Ultrapassadas essas questões preliminares, cumpre ressaltar que esta Corte, apreciando o processo recente da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, cujo processo está identificado no voto, que foi julgado em 13 de março de 2018, concluiu pela configuração da hipótese de conduta vedada, elencada no artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504, em face do uso promocional realizado por ocasião da entrega de veículos do tipo ambulância da Secretaria Estadual de Saúde Pública para órgãos públicos estaduais localizados em determinado município, condenando o representado, à época, naquele processo, ao pagamento de multa eleitoral. Naquela oportunidade, acompanhando o voto divergente proferido pelo desembargador Cornélio Alves, diante do flagrante uso promocional perpetrado em favor da campanha do candidato ao governo do Estado, aproveitando-se da solenidade de entrega de ambulâncias para promover propaganda em benefício da referida candidatura, manifestei-me a favor da configuração da hipótese de conduta vedada sob análise. Contudo, procedendo a uma análise mais acurada do presente caso, considerando especialmente os argumentos postos pela defesa e após pesquisas recentes, atuais, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, entendo que assiste razão aos representados quanto à impossibilidade dos fatos narrados nos autos se amoldarem à descrição encartada no mencionado dispositivo da legislação eleitoral. Conforme narrado, a presente ação que imputa aos representados a suposta prática de atos promocionais em favor de suas candidaturas nas eleições de 2018, verificados a partir da doação de viaturas pela Assembleia Legislativa ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, a quem coube receber os veículos por meio dos secretários de Estado, da SEJUC, da SESED, do diretor-geral do ITEP e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, as referidas condutas, nos modos descritos na inicial, teriam violado, segundo o MP, o artigo 73, inciso 4, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, cujos termos são descritos a seguir. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar, e aqui eu vou ler para relembrar o teor desses artigos, a afetar a igualdade de oportunidades, que é o princípio da igualdade, entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 4º. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. E o parágrafo 10 desse mesmo artigo diz o seguinte: no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior,
casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. E continuando com o voto, digo o seguinte: o objetivo, e agora é nosso entendimento, o objetivo do legislador, ao instituir a referida conduta vedada, foi coibir práticas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades nos pleitos eleitorais por meio da entrega de bens e serviços gratuitos aos eleitores, personagens decisivos no cenário das eleições. E tem como objeto as eleições, o eleitor. Tendo o voto do eleitor como objetivo principal dos candidatos durante o período eleitoral, não é incomum a utilização da máquina administrativa pelos candidatos a que ela tem acesso para oferecer bens, serviços e outras vantagens ao eleitor, com a intenção de fazê-lo acreditar que, ao votarem em determinado candidato, continuarão a receber as referidas benesses. Nesses termos, inclusive a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de enxergar a imprescindibilidade do caráter assistencialista dos bens e serviços referidos pelo artigo 73, inciso 4º da Lei 9.504/97, considerando justamente a vantagem eleitoral que o candidato busca a partir do uso promocional da respectiva distribuição gratuita. E aqui reproduzo, a propósito do dispositivo em questão, esclarecedora análise realizada pela ministra Luciana Lócio no julgamento do recurso especial eleitoral número 349, dígito 94.2012, que diz exatamente o seguinte: a menos lege, portanto, é a proibição de se utilizar programas assistencialistas em período eleitoral com distribuição de bens e serviços de caráter social custeados, subvencionados pelo poder público, buscando uma vantagem eleitoral bem diferente do presente caso, que noticia a doação de um único bem em um único beneficiário. E lá na parte final dessa decisão diz o seguinte, ainda nesse julgamento que eu transcrevi aqui: como se vê, na linha de entendimento do TSE, a distribuição gratuita de bens que se visa tutelar é a de material de construção, medicamentos, material escolar, vestuários, alimento, enfim, tudo que possua caráter assistencialista. E essa aqui foi uma decisão tomada na RESP 34.994, oriundo do Rio Grande do Sul, e que teve como relatora a ministra Luciana Lócio em 25/6/2014. Continuando com o voto, na página 8. Ora, se o caráter assistencialista é qualidade exigida dos bens e dos serviços, objetos da distribuição, mais evidente se torna que o destinatário da entrega é o eleitor, pois o assistencialismo só se torna viável diante da inexistência de destinatários desfavorecidos e carentes da ajuda momentânea e pontual por parte do doador. Nesse exato sentido, também colaciono o julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria da ministra Rosa Weber, no qual restou consignado que a conduta vedada a que se refere o artigo 73, inciso 4º, da Lei das Eleições, somente se configuraria quando ocorresse a distribuição gratuita à população de bens ou serviços de caráter social, visando coibir a exploração do assistencialismo com fins eleitorais. E aqui faz parte do teor dessa decisão, foi tomada no agravo regimental, oriundo de um recurso ordinário, a parte que nos interessa, no inciso 3, pretensão do agravante quanto ao reconhecimento da conduta vedada em apenas 2 dos fatos imputados aos agravados, considerados os princípios da tipicidade e da estrita legalidade. A conduta vedada a que se refere o artigo 73, inciso 4º, da Lei 9.504/97,
somente estaria caracterizada se distribuídos gratuitamente à população bens ou serviços de caráter social, exigido, ademais, o uso promocional da ação em benefício do candidato. Em decisão, eu continuo com o voto. Isso foi tomado agora recentemente, uma decisão em 7 de fevereiro do ano em curso, 2019. E continuando com o voto, em sua decisão monocrática, referendada pela Corte no agravo regimental acima transcrito, a ministra Rosa Weber cita a obra doutrinária de Igor Pereira Pinheiro, o qual, discorrendo especificamente sobre o uso eleitoral de programas sociais de distribuição de bens, explicita exatamente a necessidade desse caráter assistencialista, voltado para a distribuição de bens e serviços direcionados à população mais carente, com o objetivo de se configurar, a fim de se configurar a hipótese da conduta vedada elencada no inciso 4º do artigo 73 da Lei 9.504. E aqui transcrevo uma parte desse pensamento que diz o seguinte, no inciso 4º, a análise feita pelo autor, pela a ministra, a análise do tipo, uma das principais atividades da administração pública, a assistência social, através da qual são distribuídos bens e serviços gratuitamente aos cidadãos em estado de vulnerabilidade econômica, social e familiar. Sem sombra de dúvidas, as ações assistenciais geram extrema vinculação, e aqui abre parênteses, na verdade, gratidão, entre a parcela da sociedade que delas usufrui e o gestor público de plantão, pois representa um alento para a privação de bens e serviços a que são submetidos diariamente. Dentro desse contexto, e considerando que, em anos eleitorais, a caridade, entre aspas, de alguns homens públicos aflora casuisticamente, o dispositivo em questão visa impedir o uso promocional desses serviços de caráter social em benefício de candidatos, partidos e coligações. Veja bem, não há qualquer óbice aos programas sociais de distribuição de bens, sendo interditado somente o seu uso direcionado para beneficiar ou prejudicar determinado candidato ou partido político. E essa transcrição está grifada. Na oportunidade, continuo com meu voto. Conclui a sua excelência, a ministra Rosa Weber, dizendo o seguinte, abre aspas, assim, não existe a conduta vedada prevista no inciso 4º do artigo 73, quando o Estado doa um bem, como, por exemplo, uma ambulância ou um carro de bombeiros, a um município para ser utilizado pela coletividade. É evidente que a doação de bens dessa natureza a prefeituras pode ser explorada em favor de determinados candidatos, mas o ilícito seria punível apenas em dimensão diversa da conduta vedada sob exame, em especial na de abuso do poder político. No caso concreto, com efeito, assiste razão aos representados quando defendem a atipicidade da conduta a eles imputada, justamente por não ter havido distribuição de bens ou de serviços de caráter social aos eleitores, mas apenas doação de bens de um poder público do Estado do Rio Grande do Norte a outro. Na espécie, é incontroverso que o fato imputado aos representados consistiu em um suposto uso promocional da entrega, doação de viaturas policiais do Poder Legislativo ao Poder Executivo Estadual. Portanto, tratando-se de bem que seria posto à disposição de toda a coletividade, não há que se falar em distribuição, pois não há a entrega de bens a pessoas determinadas. Para a configuração da conduta prevista no artigo 73, inciso 4º da Lei das Eleições, seria necessária a efetiva distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, aliada ao uso promocional dessa distribuição, em favor do candidato, do partido político ou da coligação. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do TSE,
As hipóteses de condutas vedadas são de legalidade estrita, devendo ser julgadas objetivamente, exigindo-se a perfeita correspondência entre a conduta praticada e a descrição da conduta vedada posta no dispositivo legal. E nas palavras do doutrinador José Jairo Gomes, abre aspas, trata-se de números clausos, não se admitindo acréscimos no elenco legal, sobretudo em razão de seu caráter sancionatório. As regras em apreços não podem ser interpretadas de forma extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas. Fecha aspas. A esse respeito, destaco importante passagem do voto condutor do acordo no recurso especial eleitoral número 18.212, oriundo do Rio Grande do Sul, em que foi relator o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. E eu transcrevo aqui, mas você lê somente na parte que está grifada e que nos interessa. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se incerta na Lei 9.504/96, artigos 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previamente definido pela lei. E essa decisão foi tomada pelo TSE no RESP 18.212, oriundo do Rio Grande do Sul, e foi publicado no Diário da Justiça Eleitoral de 8 de novembro de 2017. No caso específico da conduta vedada prevista no inciso 4º do artigo 73, a distribuição de bens ao eleitor, aliada à prova de beneficiamento de candidato, partido político ou coligação, é imprescindível a caracterização do ilícito, elementos sem os quais não há possibilidade de incidência da norma punitiva. Cumpre salientar, por fim, que a falta de correspondência entre os atos praticados e a hipótese descrita em lei, apesar de não configurar conduta vedada, pode sim ser investigada sob a égide do abuso do poder de autoridade, e há vários indícios nesse sentido, é por isso que existe uma AGE tramitando na Corregedoria, tal como formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral nos autos da AGE número 0601-632, dígito 21, de 2018, que tramita neste tribunal, ocasião em que se poderá analisar eventual extrapolação dos princípios da moralidade e da impessoalidade, com aferição da ocorrência do aludido uso promocional e eleitoreiro por parte dos deputados na entrega dessas viaturas. Nesse sentido, caminha a balizada doutrina, e aqui cito novamente o festejado José Jairo Gomes, que diz o seguinte, abre aspas, a consideração de que as hipóteses legais de conduta vedada constituem espécie do gênero, abuso do poder político, o fato que as caracterize também pode ser apreciada como abuso de poder político ou de autoridade, coibido pelos artigos 19 e 22, inciso 14 da Lei Complementar número 64/90. Para que isso ocorra, será mister que a conduta vedada, além de afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, também seja de tal magnitude que fira a normalidade ou o equilíbrio do pleito. Assim, o mesmo evento atinge dois bens juridicamente protegidos. E continua. Como as espécies não esgotam o gênero, há eventos que caracterizam abuso de poder político, nos termos do artigo 19 e 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, sem se enquadrarem no elenco das condutas vedadas. Estas são de legalidade estrita. A tais eventos atípicos não se poderá aplicar a disciplina que a Lei 9.504/97 reservou às condutas vedadas, nomeadamente no campo das sanções, conquanto sejam aptos a gerar as sanções previstas na Lei de Inelegibilidades. Portanto, concluindo o nosso voto,
neste momento, especificamente em sede de análise de prática de conduta vedada por uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados pelo poder público, entendo que não há como proceder ao perfeito enquadramento dos fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral à hipótese prescrita na lei eleitoral. Ante o exposto, entendendo não estando presentes os elementos necessários à configuração da conduta vedada, prevista no artigo 73, inciso 4º e parágrafo 10 da Lei das Eleições, voto pela improcedência dos pedidos deduzidos na presente representação eleitoral e é como voto, senhor presidente. E aí esse voto serve para todos os processos identificados na pauta de hoje em relação aos demais representados, que são eles Ezequiel Galvão Ferreira de Souza, Manuel Cunha Neto, Nelter Queiroz, Gustavo Henrique Lima de Carvalho, Hermano da Costa Moraes, Disson Lisboa, Cristiane Bezerra de Souza Dantas, Gustavo Régio Torquato Fernandes, José Dias de Souza Martins, Larissa Daniela da Escócia Rosado, Getúlio Nunes do Rego, Vivaldo Silvino da Costa, o deputado Tomba, Márcia Faria Maia Mendes, George Montenegro Soares, Carlos Augusto de Paiva Maia, Galeno Torquato e Albert Dixon de Lima. Senhor presidente, gostaria de pedir vista antecipada a todos esses processos. Demais aguardo o voto. Doutor Cláudio, tem previsão de quando dará? Não, senhor presidente, porque é muito processo, mas Tá eu tentarei tá trazer bom, porque o mais a gente rápido. precisa, né, se programar As providências para a convocação, certo? claro. E inclusão em pauta para os advogados saberem nada, né? Então eu também aguardo o voto do juiz Glauber Alves. Não tem mais processo judicial para julgamento, então eu declaro encerrada a sessão judicial, passo para a administrativa. E a administrativa parece só tem um processo, é o processo número 0600 126 73 2019, origem natal, relator Glauber Alves, que é o da presidência, e assunto é requisição de servidores. Requisição de um servidor. Alguém tem... o Ministério Público pode dar o parecer? Eu vou ser sincero, excelência, eu de fato... Pode analisar aí. Eu queria ter acesso só... Tem como? Rapidinho. Pois não. Requisição de um servidor. É matéria ordinária, doutor Fernando, é só essa parte de... Só para deixar a Vossa Excelência mais tranquilo. Mais tranquilo, não tem. Eu de fato não... Como eu soube dessa... Eu fui convidado... de última hora? De última hora, de fato, eu não estava ciente. Mas as requisições são feitas aqui. Então eu vou... se abster já que é de ordinário, eu prefiro até me abster, porque para não falar daquilo que eu não sei exatamente. Tá certo, então, ok. Vossa Excelência. Então posso deixar para a próxima sessão. Okay? Então vou deixar para a próxima sessão. Eu dou por encerrada a presente sessão.